Olá, estamos aqui nos estúdios da TV Atualidades do Direito para falar de um tema que é o tema da semana, referente exatamente à questão da violência de gênero. Dia 25 de novembro, comemoramos o Dia Internacional da Luta contra a Violência à Mulher. E para continuarmos nessas atividades, estamos aqui nos nossos estúdios com o professor Fauzi Hassan Krouk, que é exatamente promotor de justiça aqui em São Paulo e é também autor de várias obras, principalmente em processo penal, né, professor? E, além das obras do professor em processo penal, o professor também é autor, juntamente com outros professores, deste livro que eu gostaria de mostrar aqui para vocês, que é a Lei Maria da Penha. Então, é o comentário da Lei Maria da Penha, artigo por artigo. E até aí não tem muita novidade, mas a novidade é que esses comentários estão sendo feitos numa perspectiva jurídico-feminista. E essa questão da perspectiva jurídico-feminista, a professora Carmen, que já esteve aqui conosco em outra oportunidade, nos explicou direitinho o que significa isso, né, professor Fauzi? E aqueles que têm essa curiosidade de saber o que é exatamente essa perspectiva jurídico-feminista, eu sugiro que dê uma olhadinha lá num outro vídeo, onde a professora Carmen, também nesse mesmo espaço que você está vendo esse nosso vídeo, você encontra o vídeo da professora Carmen. O professor Fauzi também estava conosco nessa oportunidade e ela explica exatamente o porquê dessa perspectiva jurídica feminista. Porque agora, neste momento, na verdade, nós vamos falar de um outro tema, que é o tema um tema mesmo penal, né? O professor Fauzi contribuiu com a gente nessa obra aqui e falou exatamente, fez o comentário dos artigos 41 e 46. No primeiro momento, professor Fauzi, qual foi a sua expectativa de estar dentro de uma obra que trabalha essa perspectiva jurídica feminista, sabendo que, inclusive, os meninos nesta obra são minoria, né? Opa! E, de fato, do ponto de vista técnico, foi uma grande satisfação ter participado da obra a partir desse olhar feminista, porque me parece ser o viés essencial para a correta interpretação e vivificação da lei, né? Não é possível entender a Lei Maria da Penha fora do seu contexto sociológico, fora do seu contexto histórico, fora do seu contexto político, para se alcançar a melhor e mais adequada interpretação dos instrumentos jurídicos em sentido estrito. Então, nesse sentido, a minha filiação a esta visão foi muito prazerosa e naturalmente decorrente da minha própria visão de como melhor interpretar a lei. Muito legal. Então, realmente, é só para registrar aqui que nós temos 26 autores e somente 6 do sexo masculino. Então, e esse olhar feminista é um olhar importante, como o professor Fauzi mencionou aqui, porque ele dá uma outra visão, realmente dá uma outra visão para esse tema tão importante que é a questão da violência de gênero, né? Agora, professor Fauzi, então, trabalhando mais especificamente sobre a sua participação nesta obra, comentando os artigos 41 a 46, e é o tema que me parece o mais polêmico de todos, que é exatamente a questão da representação. Saber se a nova lei, quer dizer, a Lei Maria da Penha, com o seu artigo 41, né, se estaria afastando ou não afastando a aplicação da Lei 9.099. Na verdade, você vai direto ao ponto central da convivência da Lei Maria da Penha com o ordenamento jurídico comum, né? E exatamente pela compreensão de toda a gênese da lei, a compreensão de todas as razões de ser da lei e a compreensão do próprio processo legislativo da Lei Maria da Penha e das forças
em que o Código Penal não a exige. E a mantemos a representação nos casos em que o Código Penal ainda faz por exigir, né? E agora, conectado a esse tema também, muito importante é a questão daquela audiência do artigo 16. Então é importante também um posicionamento do professor Fauzi a respeito deste tema. É verdade, Alice. Nós já discutimos isso muitas vezes na obra, em várias instâncias de discussão. É necessário afastar práticas deturpadoras da estrutura da Lei Maria da Penha. O artigo 16, ele tem uma finalidade clara, concebida em todo o processo legislativo para preservar a verdadeira e pura autonomia da vontade da pessoa agredida, naqueles casos em que ainda se depende de representação, né, agredida no sentido de ofensa ao bem jurídico, né, nos casos em que ainda se depende de representação, quando uma, entre aspas, retratação desta representação acontecer, nós saímos da mera possibilidade de que isto aconteça numa delegacia de polícia, e a Lei Maria da Penha exige que esta retratação ela aconteça numa audiência em juízo anterior ao eventual recebimento da denúncia, né, para que no fórum, num ambiente que, é claro, não é absolutamente imune a pressões que aconteçam da porta para fora da sala de audiência, mas que ao menos na sala de audiência, esta mulher perante um juiz de direito, perante o promotor de justiça, diga: é da minha legítima vontade, sem qualquer coação, que eu não quero que o caso siga adiante. Ora, isto é transformado em muitos momentos da prática numa audiência prévia de conciliação, que não existe na lei, com a presença do agressor, muitas vezes, o que também não é determinado em lei. E nesse ambiente, muitas vezes, acaba se coagindo a própria vítima a voltar atrás no seu desejo de que uma persecução penal seja instaurada, né? Então, me parece, no caso do artigo 16, me parece haver uma deturpação prática absurda daquilo que a lei dispõe. Porque discutir-se, do ponto de vista jurídico, a Lei 9.099 vive ou não vive perante a Lei Maria da Penha, nós até podemos compreender isso, embora como estamos dizendo aqui, com uma determinada posição de minha parte, eu acredito que também seja a sua, vamos afastar a Lei 9.099. Mas vamos lá, nós ainda temos algum nível de argumentação jurídica sobre esse assunto. Mas o artigo 16, muitas vezes ele é deturpado na prática por uma opção clara da deturpação. Por criar-se uma audiência onde a lei efetivamente não dispõe que ela existe, da maneira como na prática muitas vezes acontece. E eu acho que aí é que entra em cena a falta de uma percepção, de um olhar plural pelo viés do feminismo em relação à lei, né? Ainda se concebe essa estrutura de acordo com parâmetros que são distintos dos parâmetros que deram origem à Lei Maria da Penha, né? E até nesse aspecto, professor Fauzi, se me permite acrescentar, há uma pesquisa que vai perguntar para as mulheres, as mulheres, poucas pesquisas que nós temos no Brasil de vitimologia. Okay. E uma dessa, muito importante, faz uma pergunta para a mulher agredida, não é para a sociedade, não é para qualquer mulher, é para aquela agredida, e pergunta para ela: você que foi agredida, por que você não comunicou o fato à autoridade policial? E o percentual, então, mais elevado responde exatamente que por medo. Claro. Então, perceba, se a gente consegue entender que a mulher tem medo e por isso não comunica o fato, imagina o que acontece se ela comunica o fato e a pressão e a coação que ela vai sofrendo, né? Sem dúvida alguma, Alice. Falando assim, de um ponto de vista empírico, né, uma percepção, mais exatamente, nesses anos todos de vivência na área criminal, no Ministério Público. Quando uma mulher potencialmente vitimizada ao longo de anos resolve quebrar o seu comportamento passivo
procurando as instâncias oficiais do Estado para fazer valer algum tipo de persecução, a represália doméstica contra esta mulher é violentíssima. É violentíssima. Tanto de violências reais, físicas, como de violências simbólicas. Porque muitas vezes essa mulher é totalmente dependente com os filhos daquele que é o agressor, né? Então as violências aí não são apenas as físicas, são as psicológicas também. Ora, é necessário que o direito ofereça um instrumento de ruptura com essa realidade perniciosa. E, no meu sentir, a Lei Maria da Penha dá um passo importante para essa ruptura, né? Por isso que os nossos esforços devem ser os esforços de interpretação no melhor, da forma mais consentânea com todo o histórico da Lei Maria da Penha. Sem dúvida. E em relação a esse tema, inclusive, citando uma outra pesquisa agora do Paraná, se verificou que 90%, no Paraná, né, uma pesquisa do ano passado, se verificou que 90% dos processos que envolvem a questão da violência de gênero, eles não chegaram ao final, ao termo final, 90%. E eu tenho percebido também, professor Fauzi, gostaria de ver o seu posicionamento em relação a isso, muitos juízes, muitos promotores insistem nessa audiência do artigo 16 como uma forma, desculpar aqui a franqueza, de limpar a pauta. Porque como de fato 90% das mulheres elas vão desistir no meio do caminho, então o que o juiz faz? Bom, já que ela vai desistir no meio do caminho, deixa eu ver se ela realmente quer continuar o processo para não desperdiçar tempo que é caro, a gente sabe da justiça, né? É verdade, Alice. Lamentavelmente, em muitos momentos práticos, a gente vê esse viés utilitarista perverso, não é? Então, quando a lei foi estruturada, ela procurou criar um órgão jurisdicional específico para o tratamento destas questões. A criação desse órgão não é automática, não foi automática a partir do momento que a lei entrou em vigor, mas uma criação progressiva, de acordo com a organização judiciária, as capacidades orçamentárias do Poder Judiciário de cada estado. Agora, duas coisas eu acredito que precisam ser destacadas aí. Primeiro, não é uma opção legítima do Poder Judiciário não criar estes órgãos. Em primeiro lugar, e eu acredito que nós precisaríamos trabalhar, inclusive do ponto de vista jurídico, instrumentos para compelir o Poder Judiciário a criar essas estruturas específicas. Então, esta já é uma outra discussão que demanda outros argumentos e uma outra reflexão. Segundo, esta estrutura judiciária específica, ela é criada exatamente para que não se caia no viés utilitarista perverso, de vamos limpar a pauta. Por quê? Porque aí você teria, e haverá de ter, né, profissionais especificamente, inclusive, capacitados para lidar com esse tipo de conflito, que é um conflito muito além de uma mera esfera jurídica. Isto é um conflito que tem faces que transbordam a mera agressão em si. Então, o caminho, inclusive trilhado pelo legislador, é que com essas unidades jurisdicionais específicas, essas varas específicas, você tenha profissionais específicos, especificamente capacitados, para lidar com esses problemas, como nós já conhecemos, por exemplo, ao longo dos anos, e com todas as deficiências, mas tem uma certa estrutura. O ECA, como nós temos profissionais específicos nas varas de família. Então, o promotor que lida e o juiz que lida com a violência doméstica, ele não pode, violência de gênero, não a violência doméstica, a violência de gênero, ele não pode ser emparelhado com o mesmo perfil funcional do promotor que lida com o furto, com o roubo. Precisamos de uma capacitação específica. Precisamos. Uma capacitação Exatamente. bem específica aqui. Que, aliás, é o que prevê o artigo 8º da própria Lei Maria da Penha, mas que, infelizmente, é muito pouco efetivo. Que é o seu tema, né? Exatamente. É o tema do meu artigo aqui. Exatamente. E essa é uma pena, né, professor Fauzi, porque realmente o artigo 8º, se
eu digo, se 10% pelo menos do artigo 8º fosse cumprido, nós poderíamos ter uma mudança muito grande e muito rapidamente dessa questão social tão dramática. É verdade. E nesse particular, nesse assunto em especial, o Poder Judiciário, as instâncias oficiais do Estado precisam ter, de fato, a vocação e a compreensão de que nós não podemos lidar com esse tipo de problema social da mesma maneira que nós lidamos com outros tipos de criminalidade. É inclusive isso que a gente observa das experiências do direito comparado e das experiências do direito internacional que geraram em muitos países, inclusive aqui no Brasil, a legislação que nós estamos comentando. Não, com certeza. Agradecemos aqui, então, a presença do professor Fauzi Hassan Choukri e registramos aqui, professor Fauzi, que o Brasil foi o 18º país na América Latina a ter uma lei específica de proteção à mulher. Demorou bastante, ainda que nossa lei tenha sido considerada uma das 3 mais avançadas do mundo. Né? Pelo menos, nesse sentido, nós estamos bem. Mas falamos, então, da representação, da audiência do artigo 16. Agradecemos aqui a presença, então, do professor Fauzi. Esperamos contar com a sua presença em outras oportunidades. Será sempre um prazer, Alice. Muito obrigado. Tá certo. Então, para você que estava nos assistindo, muito obrigada. Continue aqui no nosso blog Violência de Gênero e você vai ter a oportunidade de assistir outros depoimentos, outras informações e outros temas que também serão debatidos em relação à questão da violência de gênero. Muito obrigada pela sua participação.